Fala galera, tudo certo? Vídeo novo no canal, começando aqui, hoje o tema vai ser o Vasco. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, acabou empatando por 1-1, sábado agora. E eu queria comentar um pouquinho sobre alguns assuntos que eu achei interessante. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar porque muitas vezes os torcedores têm que ser ignorados na tomada de decisão. Vou comentar sobre Léo Pelé, vou comentar sobre Rafael Paiva, Pedrinho e tudo que envolve o Vasco e a saída da Copa do Brasil. Então bora lá, primeiro eu queria começar falando sobre o Léo Pelé. Cara, o Léo Pelé fez um jogaço sábado contra o Atlético Mineiro. Ele simplesmente anulou o Hulk, muito na deslealdade também, foram muitas faltas seguidas em cima do Hulk. Mas o fato é que ele conseguiu marcar muito bem o Hulk e conseguiu praticamente anular o jogador do Atlético Mineiro. Aos 38 do segundo tempo, como todo mundo viu, o Hulk acertou um chutaço de fora da área e acabou empatando e dando a classificação pro Atlético Mineiro em cima do Vasco. E muita gente, depois do jogo, botou a culpa no Léo Pelé. Uma coisa totalmente injusta. A gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a temporada em si. A temporada do Léo Pelé é pavorosa. Eu simplesmente nunca fui um fã do Léo Pelé. Desde os tempos que ele jogava no São Paulo, eu nunca entendi essa tara que os técnicos têm por ele. Eu acho um zagueiro limitadíssimo, fraquíssimo, é ruim de bote, é ruim de ação. É um zagueiro que tem uma certa velocidade, só que não consegue se impor num contra um. Pra mim o Léo Pelé deveria ser, do ano que vem, se o Vasco repensar o elenco, pra mim o Léo Pelé tem que estar fora, apesar dele ter contrato até 2025. Mas o que eu queria comentar é o jogo em si. O jogo em si, o Léo Pelé jogou muito pra cima do Hulk. Ele usou muito artifício de falta pra parar o Hulk, e toda hora que o Hulk tava em algum lugar do campo, tava o Léo Pelé junto, dando combate e ganhando a bola do Hulk. E após o jogo teve muita gente botando a culpa da eliminação do Léo Pelé, uma coisa que eu já não concordo. Uma coisa é a temporada dele e ele como jogador na carreira, que realmente eu concordo, é simplesmente pavoroso. Mas ele não teve culpa nenhuma, pra mim, na minha opinião, na semifinal. O Hulk achou um golaço e quem já jogou futebol e quem joga futebol sabe, é impossível tu não vacilar em nenhum dos 90 minutos. E o Léo Pelé não deu uma grande vacilada, ele deu um espaço pro Hulk, mas sim, ele tava ali no bote. E o Hulk acabou acertando um golaço e acabou liquidando o jogo pro Galo. Mas não teve, pra mim, botar a culpa do Léo Pelé já é completamente exagerado. O segundo assunto que eu queria comentar é o Rafael Paiva. Seguinte, o Vasco antes do Rafael Paiva simplesmente não existia. Eu fui pesquisar pra ter certeza do que eu tô falando e os números são o seguinte. Em 8 rodadas que o Vasco jogou sem o Rafael Paiva, jogou com o Ramon Dias e com o Álvaro Paiva. Ou seja, o Vasco era simplesmente pavoroso sem o Rafael Paiva. O Vasco sem o Rafael Paiva era um time para rebaixamento na certa. O Vasco ia ser mais um ano rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vi muita gente criticando o Rafael Paiva e todo jogo que o Vasco perde ou empata, tu olha no Instagram do Vasco ou em Instagrams de futebol, vários torcedores descendo a lenha do Rafael Paiva como se ele fosse o problema. O trabalho do Paiva à frente do Vasco é simplesmente sensacional. Ele colocou esse Vasco, que é um time limitadíssimo, na 10ª colocação. Com ele no comando, o Vasco jamais brigou contra o rebaixamento. Sempre uma campanha estável e conseguiu levar o time à semifinal da Copa do Brasil. Aí a gente já entra em outro assunto que é o torcedor muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Essa Copa do Brasil para o Vasco é um resultado muito melhor que o time poderia obter em qualquer sonho e qualquer perspectiva no início do ano. Se a gente for pegar, o Vasco eliminou o Fortaleza, eliminou o Atlético Paranaense e eliminou o Atlético Goianiense da Copa do Brasil. Desses times, o Vasco só era favorito contra o Atlético Goianiense. O time do Fortaleza é muito melhor que o do Vasco e o Atlético Paranaense, apesar da fase horrorosa que vive, é muito melhor que o Vasco também. Muito melhor talvez não, mas é um time e um elenco com certeza melhor que o Vasco. Se tu entrar nos perfis, tu vai ver que tem muito torcedor que desce a lenha e não quer nem saber de nada, não tem nenhuma noção de futebol e acha que o Vasco tem que ser campeão e tem que estar brigando por Libertadores. E é por isso que eu falo, muito torcedor mais atrapalha do que ajuda, porque a realidade do clube, pro elenco que o Vasco tem, esse resultado que o Paiva tá conseguindo é sensacional. O Paiva tá tirando com certeza muito leite de pedra. Mas é difícil às vezes o torcedor entender que o Vasco de hoje não é o Vasco da história. O Vasco da história é um time gigante, é um time com tradição, é um time acostumado a disputar títulos. Só que depois dessas gestões desastrosas que o Vasco teve, um ano após o outro, o Vasco de hoje tem que comemorar sim o 10º lugar do Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil. O Vasco foi muito mais longe do que poderia e do que o elenco dele permite. Então é o seguinte, é dura a realidade, mas a realidade é essa. O Vasco tem que se organizar financeiramente de novo, conseguir um novo investidor. E o primeiro passo para isso é manter o Rafael Paiva. Qualquer contestação sobre o trabalho dele é completamente
loucura, na minha opinião. O trabalho dele é excelente com esse elenco. E o Vasco, como um Pedrinho de presidente, acredito que vai fazer uma boa venda da SAF e vai conseguir se reestruturar para voltar a ser um grande do brasileiro. Torço muito para que a gente possa voltar a ver o time do Vasco como um time forte e não um time de acaso. Esse Vasco que chegou na semifinal da Copa do Brasil foi um time de acaso. O time foi passando, foi empatando, foi ganhando nos pênaltis. Só que, na verdade, se a gente for pegar na bola, já era para ter caído contra o Fortaleza, que é um time muito melhor, lá na terceira fase. Por isso que eu falo, o resultado do Vasco no ano foi sensacional com as peças que ele tem. E é isso, é reestruturar para o clube não ser mais uma zebra, e sim um time do Vasco forte e coeso, e que a gente possa esperar que ele possa ganhar uma competição. Porque só assim, só reestruturando, para a gente ter um resultado bom e pra gente esperar o Vasco forte de novo. Essa foi só a minha opinião, pessoal. Deixa no comentário o que tu acha, deixa o like, ajuda muito o canal. Se não esquece de se inscrever também. Um abraço e até a próxima.